na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Muito bem. Esse papel aí na frente é o quê? Amados irmãos e ouvintes, boa noite e paz do Senhor. Estamos nos preparando para oferecermos mais um culto de adoração e pregação da Palavra de Deus. Creio que é pouco o que fazemos, mas procuramos fazer de maneira que agrade ao Senhor nosso Deus. Não fazemos muita questão de agradar a todo mundo, porque sabemos que isso é impossível. Nem o Senhor Jesus conseguiu. Mas queremos agradar o nosso Deus e esperamos que as nossas igrejas também se alegrem com isso e cooperem conosco em oração para que esse culto seja uma bênção para alguém. Quero desde já pedir desculpas por não citar aqui as pessoas que estão conosco, que entrarão aqui para assistir a nossa live, e aquelas pessoas também que entrarão depois. Nós não vamos citar nomes porque, primeiro, a nossa vista está muito limitada para ler. E em segundo lugar, o pastor Rogério, que nos ajuda muito aqui nesse trabalho, ainda não chegou da viagem que fez e nos deixou encarregado de fazermos na medida do nosso possível. E é nessa medida
que nós estamos aqui agora. Nós vamos orar ao nosso Deus. Mas antes da oração, devemos nos desligar de qualquer outro interesse, nos desligar das nossas ocupações e, pelo menos esta hora, dedicarmos totalmente ao nosso Deus e ao seu trabalho. Muitas são as pessoas que estão doentes agora, nos hospitais e nos lares, e que precisam da nossa oração, precisam da interferência divina, precisam da ajuda do céu, e nós vamos pedir ao nosso amado Deus que nesta hora olhe para esses necessitados, olhe para o nosso país que atravessa uma crise bem difícil, olhe para os nossos enfermos, muitos deles já perdendo a esperança. Olhe para os pecadores do mundo que estão perdidos ainda e tenha misericórdia deles. E olhe para a sua igreja que é peregrina neste mundo. Olhe para cada membro, um a um. Vamos orar a Deus nessa questão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha para nós nesta hora, meu Pai. Olha para o nosso país. Olha para o nosso presidente, nossas autoridades, aquelas pessoas sob cuja autoridade nos encontramos agora, nossos juízes, governadores, senadores e deputados. Ó meu Senhor, que a tua graça esteja agora operando na tua igreja, santificando-a mais e mais e preparando os teus servos para a pregação da tua palavra. Por misericórdia, meu Deus, por amor do teu grande nome, olhe para a nossa geração. Chegue diante de ti a nossa súplica, o nosso rogo, as nossas lágrimas e as expressões do nosso coração, da nossa alma. Olha para os nossos pensamentos e afasta de nós qualquer pensamento que não te glorifique. Olha para os nossos desejos e não nos permita desejar aquilo que tu não gostaria que desejássemos. Quero te suplicar nesta hora, Pai. Olha para o meu lar, a minha companheira, a companheira que me deste há mais de 50 anos, Senhor. Está doente. Eu também estou doente e tu sabes disso. Então olha para o nosso lar. Olha para nós. Nós estamos sozinhos na nossa casa. Às vezes, nossas filhas vêm para ficar conosco, mas elas têm a casa delas também e têm que dar assistência e termina nós ficando, nós dois sozinhos. Mas te glorificamos porque até agora a tua graça, a tua ajuda tem sido conosco, tem nos guardado, tem nos protegido e certamente continuará guardando e protegendo. Aceita, pois, a nossa oração pelos enfermos, visita-os, afofa-lhes a cama onde estão, meu Pai. Dá uma palavra de esperança a eles e ajuda-nos a fazer a tua vontade. Olha com olhar de misericórdia, de graça, perdão e amor para esse país que chamamos de Brasil e que desejamos tanto que seja o teu Éden, pois a Escritura garante
que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos, Pai querido, que Tu sejas o Deus da nossa nação, o Deus do nosso povo. Esmaga o pecado, pisa na idolatria. Ó Deus, afasta os inimigos da cruz de Cristo do nosso país e glorifica o Teu nome. Pedimos-Te com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu gostaria de cantar um hino para glorificar o meu Deus, mas vou cantar apenas uma estrofe. Sem Ti, Jesus benigno, de que me serve andar num chão florido ou sobre mim o belo sol brilhar? Sem Ti é sempre noite, Senhor, é afrontar. Em frágil nau ou num batel, em capela do mar. Amém, irmãos? Sem Jesus é sempre noite. Sem Jesus são trevas, embora muitas vezes nós não percebamos isso, enquanto estamos no invólucro da carne, enquanto estamos aqui nesse mundo de pecado, envolvidos com o pecado, com tudo mais, nem notamos que estamos em trevas, mas a Escritura garante que nós estamos em trevas e precisamos da luz do céu para nos guiar à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui nos assistindo a irmã Neuza, minha companheira, a irmã Letícia, minha neta, a Esther, a minha filha, uma das minhas filhas, uma moça bonita aqui ao lado, cujo nome não sei. Mirela. Como que é? Mirela. Mirela. Olha que nome. Para uma moça bonita e um homem feio aqui, também nos assistindo. Não é feio, não. O Mateus. Não é feio, não? Não. Eu acho ele feio. Muito bem. Então, irmãos, nós estamos agora cultuando ao Senhor. E eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Se eu gaguejar na leitura, não repare não que é à vista mesmo. Amém. Mas diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, nele estava a vida. É isso, né? E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar-se da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali, em Cristo, preste atenção, estava a verdadeira luz que alumia todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele,
e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, nem do sangue, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Isso é o que nos diz o apóstolo João, começando o seu evangelho. Que no princípio era o Verbo. A humanidade conhece o Senhor Jesus a partir do Natal. E apenas daí para cá tem aquele cuidado e o zelo, alguns, outros nem isso. Mas, na realidade, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Vejam bem. Quando nós começamos a ler a Bíblia, o primeiro versículo começa dizendo: Bereshit bara Elohim. Quer dizer, no início, no princípio, deuses criou. Elohim é deuses no plural. E muita gente confunde isso aqui. Então tem 3 deuses? Não, não tem 3 deuses. É um Deus em 3 manifestações gloriosas. Só que em cada manifestação desse Deus, os 3 trabalharam. Porque a Escritura diz que a terra estava sem forma e vazia, trevas cobriu o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é parava, olhem bem, é pairava, quer dizer, ele se batia as asas, ele se mexia, ele fecundava. Ele fecundava as águas como fecundou a terra. Pois bem, o Espírito de Deus. Então, meus amados, nós vemos, e agora João dizendo que todas as coisas foram feitas por Jesus, chegamos à conclusão seguinte, que Jesus é tão eterno quanto o Pai é eterno, quanto o Espírito Santo é eterno também. Aí não tem um mais eterno do que outro. É um Deus trino, é um Deus triuno, é um Deus que se manifesta. Agora nós chamamos o Pai o Criador. Ele é o Criador, mas não criou sozinho. Criou com o Espírito Santo e com Jesus. Pois bem, chamamos Jesus de Salvador, mas ele não salvou sozinho. Ele precisou do Espírito Santo e da ordem do Pai para vir salvar. E o Espírito Santo não opera sozinho. Ele só vai onde Deus manda. Onde é para ir e operar. Então vemos que é um Deus maravilhoso que se manifesta de 3 maneiras, como 3 pessoas que nós chamamos de Santíssima Trindade. Pois bem, mas agora, irmãos, vamos ver o nosso amado Salvador. Diz a Escritura que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele estava no mundo, quer dizer, e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Essa palavra mundo, repetida 3 vezes, tem 3 significados. Ele estava no mundo, quer dizer, estava entre os homens. E o mundo foi feito por ele, isto é, o mundo mesmo, a terra, as águas e tudo. E o mundo não o conheceu, quer dizer, os homens ímpios não o conheceram. É isto. Amém? Agora, diz que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Veio para o povo judeu. E foi o povo judeu que o desprezou, que o perseguiu, foram os sumos sacerdotes, foram os fariseus, os escribas que se levantaram contra ele até crucificá-lo. Pois bem,
veio que era seu, os seus não o receberam. Mas o interessante, irmãos, é o que a palavra afirma. O interessante é o que a palavra afirma. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Então, tem gente que diz, todos nós somos filhos de Deus. Engano puro. Todos nós fomos criados por Ele. Agora, filhos dele são aqueles que aceitaram Jesus. Filhos de Deus são aqueles que creram em Jesus. Filhos de Deus são aqueles que abandonaram seus pecados, se arrependeram deles, se entregaram a Jesus, creram na palavra de Jesus. Esses são os filhos de Deus. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Olhem, e que maravilha diz a palavra, viu? Que esses filhos de Deus, eles não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Olha, prestem atenção a isso. Parem um pouco. Escutem bem esta palavra. Escutem bem. Não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. Por isso, são filhos de Deus. Mas quando é que eles nasceram? Eles nasceram quando aceitaram Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículos 16, 17 e 18. Foi isso que ele disse. Pois bem, aqueles que aceitaram Jesus tornaram-se filhos de Deus, nasceram de novo. Quando o homem aceita mesmo, crê mesmo em Jesus e abandona o seu pecado e confessa isso a Deus, ali ele morre, o homem velho, e nasce o homem novo. É o novo nascimento. E agora, depois de nascido de novo, essa vida não pertence mais ao homem. A Escritura diz que nós não somos de nós mesmos, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olhem bem, onde está a vida do salvo, a vida do que creu, a vida do que aceitou, a vida daquele que recebeu Jesus. A vida dele está escondida com Cristo em Deus. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu não posso dizer a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não, eu não posso. A minha vida não é minha. A minha vida era minha até os 20 anos de idade. Quando o Senhor Jesus me encontrou, me lavou os meus pecados, me perdoou e fez de mim um filho seu através do novo nascimento. Aí sim, agora eu sou filho de Deus. Agora eu sou filho de Deus. Antes eu nem sabia disso. E não é só isso. Agora eu sei de coisas que eu jamais pensei em saber. Que muito antes que existisse o mundo, o Senhor já me conhecia. Já conhecia cada ser humano. Muito antes que existisse o mundo, Deus já conhecia qualquer pessoa, desde Adão até o último que nascer antes da volta de Cristo. Deus já conhecia nossas famílias, Deus já conhecia nossos pecados, Deus já conhecia nossas falhas, e mesmo sabendo disso, Ele criou a humanidade, mas antes de criar, a Escritura diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Antes da fundação do mundo,
Você que é salvo hoje, já foi salvo, já foi conhecido, já foi eleito. A Escritura diz que você foi eleito para ser santo e irrepreensível diante de Deus. A Escritura diz que você foi predestinado para ser filho de Deus por adoção. Você que é crente, você que é salvo, você que creu realmente em Jesus, abandonou seu pecado e vive para Deus agora. Sim, você é essa pessoa. Agora vejam que o apóstolo João nos diz aqui que nós vimos as suas maravilhas. Olha, irmãos, são incontáveis e indescritíveis as maravilhas que nós vimos Jesus fazer. Vejam bem, nós assistimos Jesus, primeiro, sendo anunciado pelos anjos. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O céu todo iluminado, e os anjos falando, e os pastores tremendo de temor, de medo, e os anjos dizendo, não temas, não tenham medo. É que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Olha que maravilha Deus nos fez ver. Pois bem, fez ver também aos magos lá do Oriente, e eles vieram também adorar, atraídos pela estrela que apareceu. Pois bem, vieram adorar e adoraram e ofereceram ofertas. Pois bem, assistimos, irmãos, às maravilhas dele, curando os enfermos pelo mundo, libertando os cativos do diabo, consolando os que choravam, ressuscitando os mortos, acudindo os pobres, multiplicando pães e peixes para matar a fome dos famintos. Encontramos ele fazendo todas essas maravilhas, não é? Fez essas maravilhas diante dos homens, ressuscitou mortos. Lázaro estava sepultado há 4 dias, pouco importou a Jesus que ele estava sepultado há 4 dias. Chegou no sepulcro e disse, Lázaro, sai para fora. E ele saiu vivo dali. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois bem, ele teve compaixão. Vemos as misericórdias dele em compaixão, em sentimento profundo na alma, como ele apresentou a viúva de Naim, quando ele entrava na cidade de Naim e saía dali um féretro, um caixão para o cemitério, e uma viúva, e aquele homem era filho único de uma viúva, que não tinha mais filho, nem marido, nem nada, e morreu. E lá ia a multidão levando para sepultar, e a mulher chorando. E Jesus se moveu de íntima compaixão e disse, não chores. Eu imagino aquela mulher dizer, como não chorar, Senhor? Como não chorar? Olhe para aquele caixão. Ali vai a minha única esperança. Ali vai a única riqueza que eu tinha. Como não chorar? E Jesus foi lá e disse, pare aí um pouco. Chamou o rapaz e disse, jovem, levanta-te. O defunto levantou-se. Entregou a sua mãe. Eu imagino que ele disse para o jovem, vá cuidar de sua mãe, o seu lugar no céu eu guardo para você. Pode ficar tranquilo que o seu lugar está garantido. Pois bem, irmãos, encontramos o Senhor Jesus fazendo tudo isso. Encontramos o Senhor Jesus fazendo uma pesca milagrosa. Os pescadores tinham passado a noite toda, não pescaram nada. Ele chegou e disse, lancem a rede para a direita. Pedro disse, Senhor, passamos a noite toda, não
não pescamos nada, mas sob tua ordem, vou lançar a rede. 153 grandes peixes e a rede não se rasgava. Irmãos, esse é o nosso Salvador. As maravilhas que ele fez. E o apóstolo diz, vimos a sua glória, de outra glória maior. O Senhor Jesus apareceu lá no monte com Moisés e Elias. Foi Moisés e Elias, né? Moisés e Elias. Mas não parecia aquele Jesus peregrino que andava com eles, não. Porque agora era um homem vestido de branco, a luz, a roupa brilhante de branco, o homem brilhando. E eles viram e não entenderam. Pedro diz, Senhor, é bom ficarmos aqui, façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Mas nisso veio uma nuvem, tomou o Senhor outra vez, e uma voz saiu dessa nuvem dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi, ouçam ele, guardem a palavra dele. Pois bem, amados, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Aí me faz lembrar Maria, mãe de Jesus. Maria deixou um mandamento para nós na Escritura. Sabe qual foi o mandamento? O mandamento foi esse, fazei tudo quanto ele vos disser. Foi a ordem dela, aqueles empregados no casamento das bodas de Caná. Quando o vinho acabou-se, filho, eles não têm vinho, o que é que eu tenho com isso, mulher? Não é chegado minha vez. Olha, façam tudo o que ele mandar. E calou-se. E o que foi que ele fez? Enchem essas talhas de água e levem para o mestre-sala. E quando o mestre-sala provou, a água, falou, mas, poxa, a gente serve o vinho bom primeiro, depois, quando o povo está fácil, a gente dá o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, rapaz. O mestre-sala não sabia de nada, mas os discípulos sabiam. Então, meus amados, foi muitas as maravilhas que o Senhor operou no nosso meio. Foi muitas as maravilhas que o Senhor operou no nosso meio. Mas a maior de todas as maravilhas, amados, a maior de todas as maravilhas é a salvação que Ele nos trouxe através do seu sacrifício. Fez tudo para nos livrar da condenação eterna. Tem muita gente que não entende bem, não leva a sério o que é a perdição eterna, o que é o inferno. Mas olhe o que o Senhor Jesus passou para nos livrar dele. Foi oferecido por nós muito antes que existisse o mundo, morreu por nós naquela cruz, não reclamou de nada. A Escritura nos diz que ele foi levado como um cordeiro para o matadouro e que, como ovelha tosquiada, ele foi e não disse uma palavra de reclamação. Foi tentado para falar, para reclamar, e disse, eu quero que vocês saibam que eu tenho mais de 12 legiões de anjos de prontidão. Se eu chamar, eles vêm. Mas ele não chamou nenhum. Nos amou tanto que ele sabia que se ele reclamasse, a nossa salvação estaria prejudicada. Então ele não chamou nenhum. Foi até morrer, até poder dizer na cruz, está consumado. Tetelestai, do grego, está consumado. O que é que estava consumado? Todo o plano de Deus para salvar a humanidade perdida. Todo o plano de Deus para salvar a humanidade, o Senhor Jesus consumou.
terminou, cumpriu. Por isso é que ele, quando voltou para o céu, a Escritura diz que ele foi colocado acima de qualquer nome que se nomeie por lá, e foi decretado que todo joelho se dobre diante dele, e foi decretado que toda língua o confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, nós vamos ver uma coisa interessante. Nós vamos ver Satanás dobrar os joelhos e confessar que Jesus é o Senhor. Dobrar os joelhos e confessar que Jesus é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Satanás e os seus anjos, demônios, vão se dobrar também e confessar isso diante deles. Agora, eu queria falar com você que não é crente. Queria dirigir uma palavra a você que não é crente. Tudo que eu falei até agora, a Igreja de Deus sabe. A Igreja de Deus conhece. Então, para a Igreja, eu espero apenas que ela tenha um despertamento. Que ela acorde para fazer mais perfeitamente o trabalho de Deus. Mas para você que ainda não é crente, olhe isso. Ele cumpriu tudo que o diabo esperava que ele não cumprisse, para que não houvesse nem um salvo na terra, nem no céu. Mas o Senhor Jesus veio justamente para desfazer os planos do diabo. E desfez os planos do diabo. Tanto que hoje temos a igreja no céu, a igreja triunfante, milhões de crentes estão lá louvando a Deus. Temos a igreja militante andando na terra, esperando o momento de ir também para louvar a Deus. Por que tudo isso? Porque Satanás perdeu. É o que disse o Senhor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a semente dela te esmagará a cabeça. Tu ferirás o calcanhar dela, mas ela te esmagará a cabeça. Então, irmãos, nós damos glória a Deus, porque hoje sabemos que o nosso inimigo maior já está com a cabeça esmagada. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos do nosso Redentor. Ele, quando ressuscitou, falou a João. Ele disse, quando mandou aquelas cartas às igrejas, antes ele disse, João, diga às igrejas que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora a morte não tem mais poder, não. Agora morre quem quiser morrer. Porque quem não quiser morrer é só apelar para mim e eu garanto a vida. Quem não quiser morrer eternamente é só apelar para mim. O inferno não tem mais poder. Toda a igreja foi resgatada da porta do inferno. Toda ela. Toda ela. Ninguém nasceu salvo. Todo mundo nasceu perdido. A criancinha nasce perdida, mas tem um tutor que é Jesus, que responde por ela até ela ter condições de confessar o seu pecado e se arrepender. Quando essa criança cresce e começa a entender o que é pecado, o Senhor começa a mostrar a essa criança que ela agora é responsável, está se responsabilizando por ela mesma. E quando essa pessoa chegar à idade adulta, agora ela tem que aceitar Jesus. Se quiser ir para o céu, tem que aceitar Jesus. Quando era criança, tinha um tutor. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu adoeci. Segundo meus pais contavam e meus irmãos mais velhos, adoeci que fui desenganado, meu pai mandou até fazer um caixãozinho para me sepultar. O carpinteiro é que disse, eu não faço não. Está agorando o bichinho. Deixa ele morrer. Quando ele morrer, eu faço o caixão. Mas agora não faço. Mas uma senhora chegou e disse para minha mãe, comadre Anísia, a senhora ainda vai ter que trabalhar para dar muito feijão para esse aí comer. Quem dera. Minha mãe chorando. Quem dera que fosse verdade. Foi verdade.
Foi verdade. Pois bem, irmãos. Mas aí hoje eu falo com Deus, Senhor, eu podia estar contigo já há 94 anos na tua glória. Por que todo mundo? Por quê? Porque o Senhor tinha alguma coisa para ser feita que quem tinha que fazer seria esse caco de barro que aqui está falando com vocês. Pois bem, nasci, cresci, pequei muito, pintei a malagueta, até aquele dia que o Senhor Jesus me encontrou. E daquele dia em diante, mudou minha vida. Mudei de vida. Li a palavra de Deus, contemplei as glórias do meu Senhor, contemplei as maravilhas que Ele fez, e vi o plano de salvação dEle, Ele oferecendo a salvação a quem quiser. É só você abandonar o pecado, é só você crer em mim, aceitar a minha palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pedro, pregando no livro de Atos, disse, olha, debaixo do sol, aliás, debaixo do céu, nem um outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Escrevendo a Timóteo, ele diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha, meus irmãos, então esse negócio de, eu sou devoto de santo fulano, eu sou devoto de santa fulano, tudo isso é tolice. Tudo isso é tolice. Outra coisa que é tolice também, a riqueza. Olha, nós estávamos lendo essa semana sobre o mancebo. A história é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Um mancebo de qualidade, um homem rico, chegou diante de Deus, diante de Jesus, e disse, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, guarde os mandamentos, tais e tais e tais, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Senhor, tudo isso eu já fiz desde a minha mocidade. O que mais me falta? O Senhor olhou para ele e viu que o coração dele estava preso no dinheiro. Olha aí, gente, cuidado, hein? Cuidado para nós. O coração dele estava preso. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Falta-te uma coisa. Só uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquele moço entristeceu, saiu da presença de Deus, porque era muito rico. Agora eu faço uma pergunta, meus amados. Onde está agora aquele homem e a riqueza dele? De que serviu a riqueza dele? Deixou, abandonou um tesouro no céu pela riqueza que ele tinha na terra. A Escritura nos ensina que quando o Senhor descer, o mundo desaparecerá e o céu também, e não haverá lugar para eles. Só haverá o trono branco, as nações em volta do trono, todos os homens em volta do trono e o julgamento ali. Agora vamos julgar. Agora o Senhor Jesus vai julgar. E quem creu nele, está lá o nome no livro da vida. O seu está? Eu gostaria de perguntar a você que está me ouvindo, seu nome já está no livro da vida? Pois bem, aqueles cujos nomes estão no livro da vida, o Senhor Jesus pôs à sua direita. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, o Senhor Jesus pôs à sua esquerda. E ao terminar o julgamento, o que foi que ele disse? Aos da sua direita,
Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O vosso reino já está preparado desde lá. Olha lá, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Já preparou o nosso reino lá. Pois bem, e dirá os que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vão embora. De que lado você estará? Eu gostaria de perguntar a você que ainda não é crente, você que está me ouvindo, você que vai ouvir essa live depois, quando ela for espalhada aí pelo mundo, o que é que onde você estará? Estará do lado direito para receber o vinde bendito de meu Pai? Ou do lado esquerdo para escutar o afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? Olha, eu gostaria que você está assistindo essa live. Eu gostaria que você pudesse dizer: não, eu estarei do lado direito naquele dia, porque eu creio, eu aceito agora esse Salvador maravilhoso que veio ao mundo por amor de mim. Veio ao mundo por amor da minha alma, que deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou as suas maravilhas, deixou o céu para cuidar de mim. Para cuidar de mim. Então não há riqueza que me prenda aqui, mesmo porque, ainda que o homem viva 100 anos, e durante 100 anos tenha 100 milhões de dólares na mão, morreu. E agora? Os dólares não entram no céu, os reais também não entram. Não vão para lá. E o homem vai sem nada. É como diz a palavra de Deus: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Pois bem, então você, o que é que adiantou, eu faço uma pergunta, o que é que adiantou aquele moço rico sair da presença de Jesus, triste porque era rico e não queria se desfazer da sua riqueza? O que é que adiantou a ele? Agora, onde estará ele? E a riqueza dele? Quem ficou com ela? Pois bem, amados, não vale a pena a gente tomar certas atitudes. Não vale a pena a gente se segurar em coisas deste mundo. Não vale a pena a gente confiar nas riquezas aqui. Certo? Se nós temos um tesouro prometido no céu, é claro que esse tesouro vale mais do que o mundo inteiro. O mundo inteiro. Disse certo pregador que se o Senhor Jesus chamasse um rei para abandonar o seu trono e o seu povo e ser um missionário em uma selva, em uma tribo da selva africana, onde não tem nada, esse rei teria sido promovido. Esse rei teria sido promovido, porque toda a riqueza que o homem tem aqui na terra ela fica. E tudo que o homem faz para Deus, é como diz a palavra de Deus: bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. As obras feitas para Deus seguirão aquele que as fez. E a riqueza do mundo foi para onde? Apodreceu na terra. Acabou. As esperanças morreram. As esperanças se foram. Mas o servo de Deus, o salvo por Jesus, cujo nome está no livro da vida,
Esse não precisa ter medo. Esse, nós já sabemos, irmãos. O Senhor Jesus garantiu ao Pai, quando orou pelos seus discípulos, ele disse: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. É interessante que o Senhor Jesus disse isso a todos nós, que agora que nascemos de novo, não pertencemos mais ao mundo, somos de Deus, nascemos para Ele. Agora estamos aqui como embaixadores dEle, aqui no mundo. Estamos aqui para fazer as coisas de Deus aqui no mundo. É para isso que estamos no mundo. E eu gostaria, amados irmãos, que nós não nos esquecêssemos disso. Que a igreja não esqueça isso. Que ela está no mundo para fazer as coisas de Deus aqui no mundo. Embaixadores do céu. Sacerdotes do Altíssimo. Pastores do rebanho de Deus aqui na terra. Pastores de um rebanho que não é da terra também. Nem o pastor, nem o rebanho. É tudo do céu. Pense nisso. Pensemos nisso. E procuremos apacentar o rebanho de Deus com muito cuidado, com muito zelo, com muita santidade. Pastor segundo o coração de Deus é um santo. Ele é um santo, ele tem que ser um santo. Se ele não for um santo, ele não é pastor segundo o coração de Deus e não é pastor de coisa alguma. Às vezes os homens fazem um pastor. E o que é que acontece? O pastor morre e não apacenta uma ovelha. Conhecemos dois assim. Um já morreu, não apacentou uma ovelha. Outro já está velho, até hoje não apacentou uma ovelha. Pastor de quê? Não é pastor de coisa alguma. O pastor apacenta com amor, com cuidado, com zelo as ovelhas de Deus, porque ele vai dar contas delas na eternidade. Vai dar contas delas direitinho. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revista da sua graça, que o Senhor nos dê mais da sua bondade, que o Senhor seja conosco. Nós queremos encerrar por aqui nossa mensagem esta noite, nosso trabalho esta noite, e agradecemos a todas as pessoas que entraram conosco nesse trabalho, que assistiram conosco, os pastores que nos assistiram, que oraram por nós, que ainda estão orando, as pessoas que receberam a mensagem. Ore por nós e desculpe nós não citarmos o nome das pessoas que nos assistiram, porque não recebemos esses nomes e nem temos condições de fazer. Mas Deus sabe quem assistiu, Deus sabe para quem falou, Deus sabe quem recebeu a sua mensagem com amor. Amém? Então vamos orar agora, despedindo desse culto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quero te agradecer, meu Senhor, por essa live. E quero entregar em tuas mãos tantas pessoas quantas assistiram essa live. Quero te suplicar nesta hora, abençoe cada pessoa que assistiu, cada pessoa que ouviu, cada pessoa que nos acompanhou. Senhor, pregamos a tua palavra, não a nossa. Quem creu na tua palavra, muito bem. Quem não creu, continua perdido, não podemos fazer nada. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, meu Pai. Abençoa os enfermos. Abençoa os que estão doentes. Abençoa o Rogério na sua viagem. Que ele seja bem sucedido. Abençoa, Senhor Deus, a nossa geração.
o nosso país, nossas autoridades, nossos presidentes, nossos ministros, nossos juízes. Abençoa, Senhor. E abençoa a tua igreja em toda a terra, membro por membro, onde quer que esteja, receba a tua bênção. É o que te suplicamos, Pai. É o que te suplicamos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero avisar que na próxima segunda-feira estaremos aqui outra vez pregando esta palavra. E agora vamos à bênção apostólica. Que o insondável amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, sejam convosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e digam todos, amém.